Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Leonardo, eu faço licenciatura em matemática e eu vim aqui hoje falar sobre um assunto que eu vejo que gera um pouco de dúvida dentro do princípio fundamental da contagem, análise combinatória, probabilidade, assim, no geral, que é falar sobre arranjo. Arranjo nada mais é do que o nome dele diz mesmo, é jeitos de arranjar as coisas, é, ou grupos, entendeu? Dado um conjunto. Então, a coisa importante que você precisa saber dentro da análise combinatória, que você vai precisar na hora que você estiver resolvendo as questões, que tem algumas formas de você calcular, formas de contar coisas, que é arranjo, permutação, mutação e combinação. Combinação. Tá, Léo, mas quando que eu uso arranjo? E aqui é importante saber quando que usa. É quando a ordem importa. A ordem importa, tá? E aí é muito fácil verificar isso, porque eu vou usar sempre a analogia da teoria dos conjuntos, que é até para isso que a gente usa formas de contar. Dado um determinado conjunto com 10 pessoas, por exemplo, vou botar alunos, então 10 alunos aqui dentro, né? Um, 2, 3, eu não vou enumerar todos, mas são 10 alunos, tá? Alunos, 10 alunos. E entre eles faz uma competição de matemática, entendeu? E dada essa competição, vai ter primeiro, segundo e terceiro lugar. Concorda que o aluno, vou dar um exemplo aqui, o aluno João, a aluna Maria, e aqui a aluna, não sei, aluna, pronto, Ricardo, o aluno Ricardo. E ela foi a primeira, aqui foi o segundo e aqui foi o terceiro. Você concorda que se a Maria fosse a terceira, o Ricardo fosse o primeiro e o João fosse o segundo, mudaria esse cenário? Então, nesse caso aqui, a ordem importa. Então, de quantas formas eu posso arranjar esses três alunos aqui, dado um conjunto de 10 alunos? É nesse sentido que a gente vai usar a ideia de arranjo. Então, a forma é assim: você tem uma fórmula para calcular, óbvio que tem, que é n fatorial. Eu vou colocar ela aqui, fórmula do arranjo, que é n fatorial, e aí eu já vou falar de fatorial, né? Dividido por n menos p fatorial. Mas arranjo, eu sempre resolvo por princípio. Aliás, praticamente tudo você consegue resolver por princípio fundamental da contagem, quando a gente está falando em contar, tá? Então, vou dizer aqui, ó, você tem 10 alunos, certo? Você tem 3 alunos, 10 alunos, né? E você quer arranjar 3 deles. Então, como é que você vai fazer? 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial. Isso aqui vai dar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial dividido por 7 fatorial. E aí você tem aqui 10 vezes 9 vezes 8, então dá 90 vezes 8, 9 vezes 8 dá 72, 720 maneiras. Tá, beleza, então aplicamos a fórmula aqui e achamos 720. 720 maneiras de organizar. Só que você tem formas, pelo princípio fundamental da contagem, você consegue fazer isso. E como é que você consegue fazer isso? Você não tem 10 alunos, entendeu? Você só não tem que arranjar. Na primeira possibilidade, você tem 10 formas de colocar ele. Na segunda você tem 9, na terceira você tem 8. 720 maneiras. Então é fácil você usar o princípio fundamental da contagem para poder trabalhar com arranjo, tá? Tá, esse é o primeiro ponto de arranjo.
E aí eu vou falar logo de fatorial, mas vocês viram aqui. O que é um número fatorial? Então, por exemplo, eu vou dar 10 fatorial. Fatorial é um número n que você multiplica ele por n menos 1, n menos 2, n menos alguma coisa até chegar a 1. Entendeu? Então, por exemplo, o 3 fatorial ele vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Tá bem? É um conceito simples que você vai precisar na hora que você estiver resolvendo as questões. Tá? Vou apagar essa bagunça aqui agora, que a gente vai falar de arranjo com repetição. Tá? E o que seria arranjo com repetição? É o mesmo conceito, é formas de organizar alguma coisa. E como é que a gente pode demonstrar isso? Por exemplo, eu quero. Uma coisa muito comum é o anagrama, por exemplo. Então eu quero várias formas de. Não, na verdade o anagrama não, né? Porque o anagrama eu só vou permutar. Então peraí. Então vamos supor o seguinte: eu tenho as letras A, B, C e D. De quantas formas eu posso organizar elas aqui, sabendo que eu posso repetir elas? Então eu posso botar A e A. Então basicamente, como tem 4 letras, então eu posso botar ela aqui 4 vezes, 4 vezes, 4 vezes e 4 vezes. Isso vai me dar 4 elevado a 4, tá? E o outro tópico de arranjo é o arranjo condicional. E para explicar arranjo condicional, eu vou usar uma questão, inclusive, que caiu num questionário na graduação que eu curso, e eu percebi que gerou alguns questionamentos. Então vou explicar aqui. Olha, considerando os números com 5 algarismos distintos que são formados utilizando os algarismos do conjunto 0, 1, 2, 4, 6, 8, 6, 7 e 8, o total de números formados apenas por... Eu vou começar por aqui, porque depois daqui eu consigo abstrair outras coisas. Então a quantidade total de números que podem ser formados é... Eu tenho 7 números aqui, ó. 3, 6, 7 números. Tá? E eu tenho que formar algarismos distintos. 5. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte: o zero não pode ficar aqui. Por quê? Você concorda comigo que o número 04096 é a mesma coisa que o número 4096? Então, ele tem 4 algarismos e não 5. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que saber. Então, a quantidade total de números que pode ser formado. Então, de 7, aqui eu só posso usar 6, porque o 0 eu não posso. Então, aqui é 6. E aqui, quantos eu posso usar? Aqui eu já posso usar o 0, que foi o caso, inclusive, que eu dei o exemplo aqui, 4096. Então, aqui eu só não posso usar o cara daqui. Então, é menos 1. Então, é 6 de novo. E aí, depois, princípio fundamental da contagem. 5, 4, 3. Então, vamos lá. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 6, 360. 360 vezes 6, 0, 36. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. 2160. Então, aqui já matamos a primeira. Tá. Vamos para a quantidade de números pares. Não, vamos nesse aqui primeiro, que é até mais fácil. Total de números formados apenas por algarismos pares. Quais são os algarismos pares daqui? É 0, 2, 4, 6 e 8. Então, total formado apenas por algarismos pares. Aqui eu só tenho 3, 5. 5 possibilidades, né? 0, 2, 4, 6 e 8. De novo, vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Aqui eu não posso colocar o 0 de novo. Então, dos 5 eu só posso usar 4 aqui. Mas aqui de novo, é o mesmo pensamento. Eu já posso usar 4 de novo. Só não posso usar o cara daqui.
E depois, princípio fundamental da contagem. 3, 2 e 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. 1, 9. 96. Beleza. Vamos apagar aqui. Porque agora a gente vai calcular a segunda opção ali, que são os pares. De novo, 5 algarismos, 2, 3, 4, 5. Total de números pares que podem ser formados. Para o número ser par, ele tem que acabar com o número par. E os números pares são esse aqui. Só que aqui eu vou dividir em duas opções. 2, 3, 4, 5. Quais são? Por quê? Porque eu não posso ter o zero aqui. E como eles são distintos, se eu escolher o zero aqui, então eu vou começar com uma opção que eu posso escolher o zero aqui e a opção que eu posso escolher todos os outros. 2, 4, 6 e 8. Tá? Então aqui eu tenho uma possibilidade e aqui eu tenho 4 possibilidades. De cara, né? Se eu já escolhi o zero aqui, entendeu? Eu não posso escolher o zero aqui. Então de 7 eu só posso usar 6 aqui. Tá? E aí aqui eu já escolhi o zero aqui eu já escolhi 1, princípio fundamental da contagem. 5, 4, 3. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 6, 360. 360 vezes 1, né? 360. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu já posso usar o zero, só que eu não posso usar o cara daqui. Então são 6 possibilidades. Na verdade, aqui eu não posso usar o zero, perdão. E não posso usar o cara daqui, então são 5 possibilidades. Mas aqui eu posso usar o zero, eu só não posso usar o cara que eu usei aqui e o cara que eu usei aqui. De novo, 5 possibilidades. E agora? 4, 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 4, 100. 100 vezes 3, 300. 300 vezes 4, 1200. 1200 mais 360, 1560. Aqui, matando. Aqui, não preciso nem fazer isso aqui, né? Porque ou o número é par ou o número é ímpar. Se o número não é par, ele é ímpar. Então, o total de números formados de pares já é 1560, o total é 2160, só pode ser 600 o ímpar, né? Beleza? E aqui também a gente já fez. Por quê? Aqui eu não posso escolher só o zero. Para um número ser múltiplo de 5, ele tem que acabar com 0 ou 5, entendeu? Como eu não tenho 5 aqui, ele só vai acabar com 0. Então, é o mesmo pensamento daqui. Que vai dar também 360 possibilidades. Beleza? Então, essas são formas de você usar arranjo, entendeu? Você poderia calcular também com a fórmula lá. Mas o princípio fundamental da contagem sempre traz, como eu vou dizer, uma maior flexibilidade de você trabalhar com as posições aqui, tá bem? É isso que eu queria passar hoje. Um abraço, até a próxima.